Senhor. Bom dia, graças a Jesus. Mais um dia. Deus abençoe poderosamente. Te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Mais um dia. Vamos glorificar a Deus em nome de Jesus. E Deus é bom e Ele está cuidando da nossa vida em nome de Jesus. Olha só. Irmãos, Deus é fiel e mais uma vez, deixa eu te falar, Deus é fiel. Glorifica, conta com a graça, a bondade e a misericórdia de Deus em nome de Jesus. Diante de cada situação aí, conta com a bondade de Deus. Vamos para a palavra aqui, em nome de Jesus. Já consagrou o seu dia, espero que você tenha consagrado. Consagre aí o seu dia na presença do Senhor, em nome de Jesus. Vamos ler a mensagem de hoje, Gênesis 1 versículo 26 até o 29, Lucas 10, 17 até o 20 e João 14, 27 e o 28. Presta bem atenção, irmãos. Então, Deus determinou, façamos o ser humano, façamos o homem, né? Façamos o ser humano a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão, que rastejam, né? Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea. Deus abençoou-lhes e ordenou: sede fértil, multiplicai, povoai e sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. E acrescentou Deus: eis que vos dou as plantas que nascem por toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Esse será vosso alimento. Irmão, presta bem atenção. Vamos entender aqui. Esse daqui é o texto base de hoje, tá? Depois a gente vai para Lucas aqui. Presta bem atenção. Primeira coisa, eu preciso enxergar a minha referência. Qual é a minha referência? A minha referência é o cachorro, é o gato. A minha referência é o macaco, é o coelho, é a vaca, o cavalo. Não, a minha referência é Deus. Presta bem atenção. O que eu preciso entender? Vai para a tua referência, em nome de Jesus. Enxerga aí a sua referência, em nome de Jesus. Enxerga aí a sua referência. Olha só, então Deus determinou: façamos o ser humano a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Eu preciso entender, por mais que a circunstância, as situações tentem nos desfigurar, nós somos a imagem de Deus. Ah, mas tem uma pessoa que ela está numa condição extremamente desafiadora. Vamos supor, uma pessoa em condição de rua, né? Um morador de rua. Irmão, ele é a imagem e semelhança de Deus. Ah, mas tem um ricão, uma pessoa com muitas posses, muitas riquezas. Ele é a imagem e semelhança de Deus. Então eu preciso entender a minha referência e buscar em Deus aquilo que Ele tem para nós em nome de Jesus. Presta bem atenção, o que Deus nos deu? O que Ele... Viva aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus projetou. O que Ele nos deu? Eu sou a imagem dele. E Ele nos deu uma autoridade diante das situações, das condições. Eu preciso todo dia olhar para o espelho e falar assim: eu sou a imagem e a semelhança de Deus. Em nome de Jesus, eu sou a imagem e a semelhança de Deus. Nós somos pecadores, resgatados pelo sangue de Jesus, somos filhos, graças a Jesus, somos a imagem de Deus. O que Ele deu para mim e para você? Muito dinheiro, pouco dinheiro, isso aí vai acontecendo ao longo da vida, com cada um, conforme as escolhas que faz, enfim. Né? E também o dinheiro tem um objetivo também. Mas presta atenção, o que Ele falou para mim e para você? De acordo com a nossa semelhança, façamos o ser humano a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança.
domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Irmão, presta bem atenção. Quando Deus criou o ser humano, as coisas já existiam. Deus não precisava de mim, não precisou de mim, não precisa nem de você, as coisas já existiam. O que ele fez para mim e para você? Deu-nos autoridade sobre as coisas, sobre as situações. Mas o que eu preciso entender? Luta para viver isso. Luta para viver a autoridade que Deus te deu. Ah, mas eu quero ter isso, quero. Não, luta para ter autoridade diante das situações. Por que nós precisamos fazer isso? Porque conforme ao longo do tempo, nós somos se distanciando de Deus, não é assim? O ser humano. Aí, até aqui, o Senhor Jesus veio e nós nos rendemos a Ele, recebemos a condição de filho. Então, todo dia eu preciso lutar para viver isso, para receber a autoridade de Deus. Chegou o dia, começou o dia, Deus deu autoridade sobre as situações, sobre as condições. Presta bem atenção, tem coisa que não está no seu domínio, não está no meu domínio, mas aqui Deus nos deu autoridade. O que ele está falando? Ó, eis que vos dou, perdão, isso aí é o Lucas, toda fé, ó, domine eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem, que rastejam, né? Deus, portanto, criou o ser humano à sua imagem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea. Deus os abençoou e ordenou. Presta atenção, tem uma bênção sobre a nossa vida. Deus criou eu e você a imagem e a semelhança de Deus. Presta bem atenção. A palavra de Deus vai nos relatar como são os anjos, não é verdade? E como a fisionomia, como eles são. Mas deixa eu te falar, eu e você é igual a Deus. Deus nos criou igual a Ele, a imagem dele, Ele nos criou. Então preste atenção, olhe para o espelho, enxergue aí, veja que ele não queria fazer o diferente, Ele queria fazer a imagem e a semelhança dele. Toma posse do que Ele te deu autoridade sobre essa situação. Deus, como é que é isso? Senhor, como é que eu vou vencer essa situação? Filho, eu já te dei autoridade. Aí nós olhamos para nós mesmos e falamos assim, Deus, eu ainda não venci isso. Irmão, vamos buscar autoridade em Deus para vencer essas situações e aquilo que Deus nos deu autoridade, nós vamos viver em nome de Jesus. O que ele falou? Ó, e abençoou os Deus, nós temos a bênção de Deus através de Jesus, nós vamos viver essa bênção, esse milagre em nome de Jesus, diante de cada condição, diante de cada situação, nós vamos viver a presença de Deus. E ele fala assim, ó, Deus os abençoou, lhes ordenou, sede férteis, multiplicai-vos, povoai, e sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes. Deus nos deu autoridade e acrescentou, eis que vos dou, ó, presta atenção, mais uma coisinha aqui, e acrescentou Deus, eis que vos dou todas as plantas que nascem por toda a terra e produzem semente, e todas as árvores que dão frutos com sementes, esse será o vosso alimento. Isso aqui foi a primeira vez, né? Depois de Noé, Deus deu alguns animais, não é verdade? E aí mudou, né? Deus deu alguns animais depois do dilúvio, né? E tal. Irmão, presta atenção. Deus nos supre a nossa vida. Diante de cada condição, Ele supre a nossa vida, em nome de Jesus. Vamos viver o suprimento de Deus. Presta atenção, eu sou a imagem de Deus, tenho o suprimento de Deus, tenho a autoridade de Deus. No Lucas 10:17, ele fala assim, então, os 72 discípulos, os 72 discípulos retornaram muito felizes, e relatando, Senhor, até os demônios se submetem ao nosso comando, em teu nome. Você está entendendo? Desde aquela época, ó, Jesus veio e reforçou ali a autoridade através do nome dele. Ó só, nos submete ao que Jesus lhe revelou. Tem alguma coisa fora do comum aqui? Não, pelo nome de Jesus, as situações têm que se dobrar. É no meu nome? É no seu nome? Não, é no nome de Jesus. E a situação vão se dobrar, as coisas vão acontecer em nome de Jesus. Presta atenção aqui, ó. Ao que Jesus lhe revelou. Eu vi Satanás caindo como um relâmpago. Atentai. Ó, presta atenção. Irmão, o que eu preciso entender? O nosso lugar é na onde? Na presença de Deus.
Da onde vem a nossa força? Em Deus. Da onde vem a nossa capacidade? Em Deus. Então lute para viver o cuidado e a graça de Deus. Entenda, você é imagem do Senhor. Ele não me fez diferente, ele me fez a imagem dele. Então, viva o cuidado, a graça, a misericórdia dele, o poder dele diante de cada condição. Aí ele fala assim, ó. Aí os discípulos voltou lá animado. Ó, pelo seu nome até os demônios, os espíritos malignos se submetem. Então, pelo nome de Jesus, eles falaram no nome de Jesus e o demônio lá se submeteu, se rendeu, obedeceu ali o que eles estavam fazendo. Aí Jesus falou assim, ó, fique esperto, atentai, ó, atentai, fica atento. O que eu preciso entender? Fica atento, fica esperto. Eu vos tenho dado autoridade para pisar serpentes e escorpiões, assim como sobre todo o poder do inimigo, e nada, nem ninguém vos fará qualquer mal. Presta atenção o que ele nos deu. Agora, eu fico longe de Jesus, longe da palavra. Aí eu falo que estou perto, né? Mas estou longe da palavra, estou longe de Jesus. Então, presta atenção. O que eu preciso entender? Ele fez eu a imagem dele, me deu autoridade sobre os animais, sobre as situações, sobre as coisas. Aí vem Jesus, recebemos Jesus, ele nos deu autoridade, serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano. Só que eu preciso fazer o quê? Manter a comunhão, porque quanto mais distante eu estou, mais o inimigo quer trabalhar na nossa mente, tentando arrancar a nossa autoridade, tirar aquilo que Deus nos deu. Então fique nos pés de Jesus, ao lado de Jesus, na presença de Jesus e entenda que ele nos deu autoridade. Mas além disso daí tem algo que vai mais além. Ele falou assim, ó, contudo, regozijai, contudo vocês ficam alegres, não apenas porque os espíritos vos obedecem, mas sim porque vossos nomes estão escritos no céu. Então, acima de eu ter autoridade, eu preciso que eu vou ter o meu nome no céu. Então, nós precisamos lutar para isso. Como é que faz isso? Aguardando o nosso Senhor. Aí ele fala assim, ó, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo dá. Não permitais que o vosso coração se preocupe, nem vos deixe amedrontar. O que ele está falando? Recebe a paz. Como é que tudo isso? Como é que eu vou viver tudo isso aqui se eu não estiver na presença dele? Aí ele fala assim, ó. Vós ouviste o que eu disse. Vou, mas retorno para vós. Se me ameis, ficareis alegre, como o fato de que eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Irmão, o que ele falou? Que não vai me deixar órfão. Não vai te deixar órfão. O Espírito Santo está conosco. Então, em nome de Jesus, entenda. Ele volta para nos buscar, nos buscar. Enquanto isso, nós vamos vivendo um dia de cada vez, recebendo o cuidado, a graça e a misericórdia de Deus, entendendo o que eu sou, mas o diabo falou que você é isso, o diabo falou que você é aquilo, o diabo, enfim, irmão, não fique com aquilo que o diabo está dizendo, escute aquilo que Deus está dizendo, você é a imagem de Deus, então toma posse disso e ele nos deu a autoridade, viva a autoridade de Deus diante de cada situação. E tenha em mente, ele volta para nos buscar. Bora orar em nome de Jesus? Senhor Deus querido e amado, Deus maravilhoso, Pai, nós te louvamos pela tua presença, Senhor, pela tua graça e a tua misericórdia. Espírito Santo de Deus, cobre a nossa vida com o teu poder e a tua graça, em nome de Jesus. Deus Santo, Deus querido, Deus Todo-Poderoso, vem ungindo com o teu poder e a tua graça, vem manifestando, Senhor, da tua unção e da tua misericórdia em nome de Jesus. Deus querido e amado, Deus maravilhoso, eu peço a ti nesta hora, quebra o mal, quebra a obra do inferno, toda situação contrária, toda força do inimigo seja aniquilada. Senhor, em nome de Jesus, nós tomamos posse, Pai, da autoridade que o Senhor nos dá, Pai, e nos enche da tua presença em nome de Jesus, porque, Deus, é a tua presença, Pai, que nos aviva, que nós temos autoridade. É a tua presença, Senhor, que nos fortalece e nos faz entender do teu poder e a tua graça sobre nós. Não é nós, Pai, mas é o Senhor e o seu poder. Então, nos enche da tua presença, Pai. Nos fortalece com a tua graça diante de cada situação. Nós sabemos, meu Pai, que o Senhor nos deu autoridade, mas ainda mais do que isso,
O nosso nome está escrito no céu. Nos enche, Pai, da tua graça, para que nós possamos estar na tua presença, em nome de Jesus, e opera com o teu poder e a tua graça, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fortalece cada um com o teu poder e a tua graça, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus, em nome de Jesus.